Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o Jornal da Gazeta recebe o ministro da Cultura, Roberto Freire. Político de densa e extensa atuação na vida pública brasileira, o ministro Roberto Freire vai analisar o tenso momento em que vive o país e falar sobre as perspectivas da cultura para 2017. Muito obrigada, ministro, por estar conosco. Ministro, dá para avaliar até que ponto a morte trágica do magistrado Teori Zavascki impacta a Operação Lava Jato, que afeta tão profundamente a vida política do país? Olha, eu tive uma notícia agora, inclusive aqui confirmada pelo jornalista Josias de Souza, que eu acredito que tranquiliza todos nós, né? Ele falou que o bom senso se instalou em Brasília. O presidente da República tomou uma atitude que dá essa tranquilidade. Ele não vai precipitar a nomeação de nenhum ministro para que não confunda uma escolha sua para ser o relator da Lava Jato. Porque, de acordo com o regimento, a primeira hipótese é de que assuma todos os processos do ministro que deixou vaga a sua cadeira. O indicado assume todos os processos, portanto, o indicado iria ser o relator. Ele, para evitar qualquer discussão sobre essa interferência, como se assim pudesse dizer, ele vai deixar que o próprio Supremo decida e só então ele irá indicar. Isso eu acredito que tranquiliza de que não haverá nenhuma interferência do Poder Executivo na questão do Lava Jato, o que é muito bom para o país, que a Lava Jato continue sem nenhum obstáculo. E em relação à decisão, como o senhor diz, parece muito sensata mesmo, essa decisão do presidente Michel Temer ficar fora, afastado de algo, até porque ministros dele, o nome dele próprio, já houve citação em delação premiada, é uma maneira dele, não apenas como autoridade maior do país, ficar fora, mas de também mostrar um distanciamento, deixando o Supremo à vontade para investigações, claro. Aliás, para as decisões. Olha, porque uma coisa que é importante a gente salientar, não há nenhuma denúncia em relação a nenhum fato ilícito, ilícito em relação ao governo atual. Pode ter até alguns personagens do governo atual que possam vir a ser investigados por fatos e atos praticados no governo anterior. É bom que a gente fixe bem isso. Nenhum desses ministros ou daqueles que foram citados são citados por atos praticados neste atual governo. É em relação no governo passado. É um passivo que eles trouxeram. Claro, que eles trouxeram, mas trouxeram... Aliás, sendo acusados de trazer, né? Porque sim, por enquanto não exatamente, há confirmação. Sim, mas vamos ter muita clareza. Esse governo que está aí é uma imposição constitucional. É o governo que veio de lá, é o vice-presidente que foi eleito junto com Dilma, que foi impedida. Então, é natural. Então, não se pode aqui discutir, por exemplo, o PMDB ter alguma implicação no governo anterior. Ele era do governo anterior. Então, isso é normal. O que é bom de salientar, e é importante reafirmar, é que não estão investigando nada porque não existe denúncia alguma em relação ao governo pós-impeachment. Considerando a sua experiência política na vida do país e o histórico do Supremo Tribunal Federal, no seu entender, o que seria a decisão mais adequada? A indicação por parte da presidente do Supremo de um nome para assumir essa relatoria ou o sorteio ali naquele colegiado dos magistrados, do ponto de vista político? Sim, mas o que seria o mais adequado? A coisa mais adequada do ponto de vista político é seguir a Constituição, as leis e os regimentos. O regimento oferece várias possibilidades. Sim, mas a segunda, essas que eu citei estão entre elas. A segunda alternativa é o presidente do Supremo designar. Ele redistribuir o processo. Sim. Então é o que tem que fazer. Não tem que estar buscando e nem especulando. Vamos seguir a Constituição. Siga o regimento. Então, isso já houve, inclusive, quando tem casos anteriores, isso ajuda. Já, por exemplo, com a morte, e é recente, isso não é algo de uma história muito passada, é de uma história recente. Com a morte de um ministro,
o ministro Gilmar Mendes, de imediato, redistribuiu os processos que estavam com o ministro Menezes Direito, se não me engano, que faleceu. Portanto, essa é uma regra que seria, eu diria, para toda a sociedade, seria a demonstração de que o efetivo bom senso está instalado em Brasília. Bom, eu continuo na esteira, né, do que desde o início eu chamei a atenção, que é o seu lastro político. Ministro, considerando estarmos aquilo que seria as vésperas da homologação dessas delações premiadas da Odebrecht, havia uma grande expectativa no país, principalmente pelo que se já sabe de possível envolvimento de nomes muito importantes no nosso universo político. Há muita especulação de que, por essa razão, poderia haver interesse em tirar Teori Zavascki do caminho. No seu entender, pode haver algo de criminoso por trás desse acidente? Olha, eu não sou... Ou isso é teoria, exercício da teoria da conspiração? Sem nenhuma dúvida, e eu não sou adepto dessa teoria, até porque há uma realidade muito concreta. O Brasil não está vivendo nenhuma onda de terrorismo. Você explodir avião, atentados em boates ou qualquer outro tipo de criminoso, serial killer que entra numa escola, mata, numa boate, nós não estamos vivendo isso. Isso é próprio, inclusive, de organizações que estão praticando atos políticos e não querendo eliminar algum adversário. A atividade de querer eliminar um adversário, isso elimina o adversário. E não pratica um ato de terrorismo explodindo um avião em pessoas, outras vão também sofrer os mesmos efeitos. Então, não é bem aproximado essa ideia. Por exemplo, a Operação Mãos Limpas na Itália. A tentativa de eliminar, e a eliminação, porque lá ocorreu, era direta e dirigida àquela pessoa. Quando muito, atingia o carro e, lamentavelmente, também o acompanhante. Não era apenas aquele que buscavam eliminar. Eu não acredito nessa teoria conspiratória. E quero dizer mais. Essa tentativa de fazer isso, no momento em que o Brasil está vivendo, isso apenas vai fortalecer o prosseguimento do processo. Quem assumir essa relatoria vai assumir com um nível de responsabilidade perante a sociedade até maior do que o que tinha o ministro que foi vítima dessa tragédia. Eu não posso deixar o senhor ir embora sem falarmos da cultura. O senhor assumiu em duros tempos de recessão, depois de aprovado o teto, né, do gasto público, e logo que o senhor assumiu, o senhor prometeu revisão na Lei Rouanet, e que isso aconteceria agora, até o fim de janeiro, faltam só 10 dias. Eu quero saber se já definiu o que é que vai mudar no financiamento da cultura no Brasil. Olha, a primeira coisa que tem que se afirmar é que é importante existir uma lei de incentivo à cultura entre nós. Então, não é demonizar a Lei Rouanet. Existem alguns problemas, existem críticas que são sérias e contundentes, existem desvios, existem problemas. Inclusive, posso aqui dizer, são mais de 20 mil processos de prestação de contas que não foram analisados. Isso é um passivo que está lá e que nós vamos ter que resolver. Mas é necessário também dizer que algumas críticas que eram feitas e que, inexplicavelmente, esse governo passou 13 anos, hoje, alguns dos seus aliados fazem essas críticas e não resolveram nada. Nós estamos tentando, com 2 meses, e vamos apresentar algumas alternativas, que podem ajudar, por exemplo, num aspecto que é muito criticado, de que você tem uma concentração muito grande da aplicação da Lei Rouanet no Sudeste e um pouco mais no Sul, e quase nenhuma presença no Norte do país, no Nordeste e no Centro-Oeste. Isso nós estamos criando mecanismos numa instrução normativa, não é nem mudando a lei. É a instrução normativa determinando algumas vantagens e benefícios para o proponente e o patrocinador, ou seja, aquele que propõe o espetáculo, a arte cênica, o show, seja que objeto for no campo artístico e cultural, e aquele que vai ser o mecenas
através de uma renúncia fiscal. Então, esse processo de encaminhar com benefício para as regiões que são menos atendidas. Uma democratização, vamos dizer, das possibilidades de financiamento, inclusive de acesso, exatamente, inclusive de acesso com fixação de tetos para melhor democratizar e ampliar essa participação. Isso tudo através de instrução normativa. E isso, no final de janeiro, nós vamos apresentar. Vamos aguardar. Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço. Muito boa sorte. Uma boa noite. Boa noite.